Primeira carta de Pedro, do 11 ao 25. Eu não vou ler a princípio todo o texto, e para a gente ganhar tempo, eu já vou dividir os versículos. Nós vamos ler primeiramente o versículo 11 e o versículo 12, que vai falar da visitação. Os gentios glorificam a Deus no tempo da visitação. Do versículo 12, aliás, do versículo 13 ao versículo 15, ele vai falar, por amor ao Senhor, somos submissos. Do versículo 17 e 16, vai falar livres do pecado e da morte, mas servos de Deus. Nós somos livres do pecado, mas somos servos de Deus. E do 18 ao 25, vai falar que nós devemos ser agradáveis a Deus, seguindo o bom exemplo de Jesus. Versículo 11 e versículo 12 diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. A primeira coisa que nós observamos nesse versículo, nesses dois versículos, é que ele fala, ele pede a nós como peregrinos. Nós falamos um pouco disso no domingo, mas é bom a gente fixar na nossa mente que nós não temos um lugar fixo aqui na terra. A princípio, a gente já entende que a gente nasce e morre. Nós não vamos viver a eternidade aqui. Ninguém vai viver a eternidade aqui. E quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos muito mais que nós estamos só de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos como se viéssemos de outro lugar. Nós não viemos de outro lugar. Tá? Eu estou falando assim, nós não viemos de outro lugar, porque tem um pastor doido que diz que nós viemos do céu para a terra e nós vamos voltar para o céu. Entendeu? Tem algumas doutrinas meio loucas, assim, isso é mentira. Deus nos criou na terra, nós não viemos do céu, tá bom? Nós fomos criados e nós vamos para o céu ou para o inferno. Depende da sua escolha, daquilo que você decidiu fazer com a voz que você ouviu. Se você ouviu a voz de Deus, entendeu, você aceitou a Ele e entregou a sua vida, então você vai morar no céu. Então, nós somos como peregrinos e forasteiros. Nós precisamos entender isso é importante, porque se você está preso a este mundo, tudo te aborrece. Já nos aborrece, é fato isso. A política nos aborrece, marido nos aborrece, esposa nos aborrece, conta nos aborrece, andar pela rua nos aborrece, andar de ônibus nos aborrece, tudo nos aborrece. Até porque, como nós somos carnais, nós pensamos em nós mesmos, nós pensamos naquilo que faz bem a nós. Então, andar por aí, a gente olha e vê coisas que são contrárias ao que a gente pensa, faz mal a gente. Isso é normal, por causa do nosso pecado. Mas quando nos convertemos, nós entendemos que isso não pode nos fazer mal, porque nós estamos de passagem. Se aceitamos Jesus, nós estamos de passagem. Nós estudamos para ter um bom emprego, mas para mostrar aquilo que recebemos de Jesus Cristo. Nós trabalhamos e trabalhamos bastante, mas para mostrar aquilo que recebemos, Jesus Cristo. E para dizer para as pessoas que aquilo foi o que Deus nos deu por um período, porque depois tudo vai acabar e moraremos eternamente com Ele. Outros serviços, outros ministérios, outras coisas que a nós ainda não foi revelado, que só vai ser revelado quando nós chegarmos lá. Tá bom? Então somos peregrinos e forasteiros. E ele diz, se somos peregrinos e forasteiros, ele diz, abstenhais. Essa é a parte complicada das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu não consegui falar disso domingo, eu estava tão nervoso e eu queria contar um monte de coisa e eu acabei não falando sobre isso. Porque a nossa carne e os nossos desejos combatem contra a nossa alma que foi salva. A nossa alma, aonde o Espírito está lá tratando e edificando, está recebendo de Deus, ouvindo a voz de Deus,
E na nossa carne está combatendo contra isso que está sendo feito dentro de nós. Entendem isso? Então, nós não podemos estar presos às nossas concupiscências, aos nossos desejos, porque eles combatem contra a alma. Por que tem muita gente hoje com crises e crises fortes de depressão? Por que tem tanta gente se suicidando? Por que tem tantas mulheres hoje sofrendo por causa dessa disputa entre homem e mulher? Porque existe uma concupiscência em nós, um desejo forte de agradar a nós mesmos, e que isso tem feito mal à nossa alma. A nossa concupiscência combate contra nós mesmos. E nós precisamos ter esse entendimento. Então Pedro está dizendo para nós estamos de passagem. Não permita que as vontades e os desejos de vocês sejam tão fortes que aniquilem a voz de Deus que está dentro de vocês, edificando, trazendo vida, trazendo paz, e fixando, ou estabelecendo, ou firmando vocês na terra, onde vocês não podem ser estabelecidos, porque vocês pertencem a um outro reino. É isso que Pedro está nos ensinando. E aí ele continua dizendo assim: tendo o vosso viver honesto. Isso é a maior dificuldade, porque honesto não quer dizer só em pagar contas. Honesto, olha o que ele fala, entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a Deus. Ser honesto é não ser falso, é dizer sim, sim, não, não. Pagar conta sim, não dever sim, mas muito além disso, é que as pessoas precisam olhar para nós e ver pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas em que elas podem confiar. Porque ele vai dizendo assim, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, ele está dizendo que nós precisamos ser honestos, para que os gentios vejam em nós uma transformação. Todos nós, bem, acho que só eu e as crianças 2 filhos, não... A Lúlia foi criado na igreja. Acho que ninguém mais, né? Alguém foi criado na igreja? Não, né? Foi conversão depois, né? A maioria foram se convertendo depois. Mas a gente entende o seguinte, que chega um momento em que o Senhor nos salva. Mas no momento em que nós não estávamos salvos, nós vivíamos nos prazeres da nossa vontade. Então, quando as pessoas nos olhavam, elas nos olhavam de uma forma diferente, como pessoas iguais e mundanas. Ok? É claro que Pedro está falando aqui da situação em que eles estavam vivendo. Só para lembrar os irmãos, provavelmente, esses cristãos estavam sendo culpados de botar fogo em Roma. Eles estavam sendo culpados de discurso de ódio, né? O que é igualzinho hoje em dia, né? Queimem Roma, aquela Babilônia, vamos lá, igual falam hoje dos cristãos, dizendo que a gente odeia o homossexual, essas coisas, e aí falam que a gente faz discurso de ódio, é a mesma coisa. Então eles colocam a culpa em quem? Nos cristãos. É a mesma coisa, estavam colocando a culpa nos cristãos, como se eles tivessem posto fogo em Roma. E foi Nero que colocou, ainda ficou assistindo, tocando musiquinha e vibrando com a queimação lá que ele fez, e os cristãos culpados. Mas Pedro está dizendo para ele, mesmo que vejam vocês como malfeitores, sejam honestos para que eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque quando eles virem em vocês, em nós, a transformação que o Senhor fez, eles vão ver que nós não somos malfeitores, mas somos benfeitores, filhos de Deus. Que naquela época, mesmo que eles estivessem falando mal, mas veriam e olhariam, não foi bem assim, calma aí. Não é bem essa mensagem que está se falando na mídia aí, o que eu vejo nesses cristãos, não tem nada a ver. Vocês estão entendendo? Então, se eles estavam falando mal, Pedro está dizendo, não haja mal com eles, haja corretamente,
para que eles vejam vocês pessoas transformadas, pessoas boas. E mais, para que quando o Senhor visitar, eles glorifiquem a Deus. Essa visitação, o dia da visitação, a gente pode entender como alguns momentos específicos na Bíblia. Tem o dia da visitação que o Senhor virá para recolher os salvos e trazer ira para aqueles que não foram salvos. É o dia da ira do Senhor. A Bíblia fala muito bem disso. É o dia que o Senhor vai visitar. Mas também é o dia da visitação, o dia de cura, é o dia de paz, é o dia que a gente está fazendo o culto e algum pecador está no nosso meio e de repente a palavra vai certeira no coração dele, porque o Senhor o visitou e ele ali glorifica a Deus, cai em arrependimento e a sua vida é convertida ao Senhor. Entendem isso? Então pode ser também alguém, por exemplo, a Lula estava com muitas dores nas costas e o Senhor a visitou. Helena fez uma oração e automaticamente o Senhor a visitou e foi embora a dor nas costas. O Senhor pode visitar com cura. Então o que Pedro está falando é que no dia da visitação, aquelas pessoas que de repente olhavam mal para vocês, mas por causa do viver honesto de vocês, vão glorificar a Deus, exaltar ao Senhor no dia da visitação. Eles vão entender que Deus é Senhor pelas obras que vêm em vocês. Não é isso que às vezes a gente fala? Não é muito chato uma pessoa olhar para um cristão e dizer, isso não é um cristão, isso é um safado, desculpa a expressão, mas é assim que as pessoas falam, né? Isso é um sem vergonha, isso não é crente nada, isso não é pastor nada, não é assim. Mas não é muito melhor quando você, nossa, é um homem de Deus, é um servo do Senhor. E a gente tem exemplo disso no condomínio onde nós moramos. Até o Marcelo e a Simone, eles viam a gente passar com as crianças indo para a igreja, voltando, sem entrar nas fofocas, sem entrar nas confusões que tinham lá, e ele ficava nos observando. E ele se converteu, e ele dava glória a Deus pela nossa vida como exemplo. Entenderam? É isso que Pedro está falando. Ele está falando que a vida de vocês tem que manifestar uma boa obra para que as pessoas glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia que o Senhor vier, eles glorifiquem a Deus. Entenderam até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Geralmente eu não faço isso não, porque eu fico enrolado. Mas eu quero que esse entendimento fique bem claro na nossa mente. Tá bom? Então vamos lá. Do versículo agora 13 ao 15 diz assim. Olha o que diz aqui. Sujeitai-vos, pois, Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação. Presta bem atenção nisso. Olha o que ele está falando. Pensa naqueles irmãos que estão sofrendo. Estão sendo declarados malfeitores. Os crentes depois foram amarrados, fizeram tochas de crente para tudo quanto foi lado. Porque era dito que eles eram malfeitores. Aí Pedro vai e manda esse discurso aqui, escreve na carta. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. O que Pedro está dizendo que é a palavra que tem que agora arder no nosso coração como a peregrinos e forasteiros, porque nós não pertencemos a este mundo, que nós devemos viver honestamente para que as pessoas vejam boas obras em nós, é que a gente também deve respeitar, se sujeitar a toda ordenação humana. Mas pastor, imagina se entra o PT, os esquerdistas de novo. Nós vamos respeitar como Pedro, Paulo e os apóstolos respeitaram. Respeitaram de dizer a palavra, dizer a verdade e se sujeitar até serem presos ou mortos. Não fugiram, se sujeitaram, foram fiéis a Deus e à ordenação humana até a morte. Entendem isso? O que Pedro está falando para mim e para você é exatamente isso. Sejam sujeitos, porque a gente precisa entender um princípio. Quem colocou eles lá foi o Senhor. Pastor,
Deus colocou os esquerdistas no começo lá dos governos, colocou para correção, para que a gente abrisse os olhos, para que a gente entendesse, para que a gente não se sujeitasse ao erro, mas à verdade, para que eu olhasse o que é mentira e tivesse mais ânimo de falar a verdade. Deus colocou e levantou a Babilônia para ir colocar cativo o reino de Israel, os judeus. Foi Deus que levantou. Foi o Senhor quem disse, vai lá e pega o meu povo, porque eles precisam de correção. Levou para a Babilônia, para que o povo fosse corrigido. E de lá o Senhor, por amor, trouxe de volta. E a gente precisa entender isso, porque Deus é quem está nos pedindo, sejam sujeitos à vontade de Deus e às ordenações humanas, seja lá quem for. Entendam bem, vou abrir um parênteses. Não é dizer, alguém diz assim, agora você tem que casar homem com homem, mulher com mulher na sua igreja, porque isso eu não posso fazer. Então você vai preso. Tudo bem. Eu respeito, eu não posso fugir. Se Deus me der o direito de fugir, eu fujo, mas se não me der o direito, vou fazer o quê? Não é a ordem que eu vá preso? Eu vou preso. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Entenderam? Não sei se está dando para entender e fixar bem. Eu sei que essa é uma mensagem difícil, mas eu vou falar para os irmãos que os nossos irmãos mais antigos, eles viviam isso. Hoje em dia nós corremos disso. Nós não somos sujeitos nem na tapa da beirada do que nós deveríamos ser sujeitos, como os homens e as mulheres de Deus de antigamente foram. E eu não posso deixar de ler o que o Senhor nos deixou como instrução, porque nós estamos vivendo numa época difícil, e como nós temos olhado e visto, não vai ficar bom para os cristãos, vai ficar pior. E aí Pedro está dizendo que você deve não viver como um malfeitor, mas viver como alguém honesto entre os gentios, mostrando a verdade e sendo sujeito a toda a autoridade. Por amor a Deus. É o que está escrito. Finalzinho, versículo 15, porque assim é a vontade de Deus que fazendo bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos, para que eles vejam em nós Deus. Não é para que eles vejam a sua razão ou a minha razão, mas é para que eles vejam Deus e eles se calem. Como nós calamos a boca do homem insensato? Sendo fiéis a Deus, se sujeitando à sua palavra. Então, o que o Senhor nos traz é o ensinamento de como devemos agir. E aí nós devemos pensar, orar e pedir orientação a Deus para que nos ensine a andar na vontade dEle. E eu digo, a vontade dEle é perfeita, é agradável. Eu sei que é difícil. Olha, eu não estou falando que é fácil, não. Não estou falando que é fácil, não, porque essa questão de sujeição não é ser capacho. Entendam isso. Deus criou para serem iguais, serem leais um ao outro. Mas essas coisas foram se perdendo. Por que se perdeu? Por causa do pecado. E aí fica difícil nós entendermos. Mas o que eu quero que a gente entenda hoje é que eu entendi. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Fato. O outro não faz a vontade de Deus. Mas Deus está olhando para quem? Para quem está fazendo a vontade dele. E aí você tem que escolher. Vou fazer a vontade de Deus ou vou deixar a carne sufocar a minha alma? É o começo do texto. Pensem bem nisso, orem e peçam a Deus força. Não é fácil. Vocês olham para a gente convivendo na igreja, praticamente fazendo a mesma coisa. Sai faísca. Imagina quando uma mulher é crente e o marido não é. Nossa. É dor de cabeça. Mas vamos continuar a leitura. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Agora 16, 17 diz assim. Olha como diz. Isso é um ensinamento de Deus. Não é só Pedro está dizendo. Pedro está nos ensinando o que Deus quer que a gente faça. Ele diz assim. Como livres. E não tendo a liberdade por cobertura da malícia,
mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Isso é muito legal. Como livres é porque o Senhor já nos libertou. Como isso é difícil a gente entender, mas entendo, nós não somos escravos de ninguém, de nada. Nós somos servos de Deus. O Senhor nos libertou de nós, nos libertou do mundo e nos libertou do pecado. Entende como isso é importante? Porque o pecado, o mundo e nós mesmos estávamos sendo lançados no inferno. Nós estávamos amaldiçoados, condenados. Então o Senhor nos resgatou disso. E agora, como Ele nos resgatou, o que Ele nos pede é que a gente não use desta liberdade. Porque alguns pregavam naquela época, já que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Aí se prostituíam, não se sujeitavam a ninguém, e não estavam nem aí para nada, porque não interessava o que eles faziam com o corpo. Mas o que Deus está nos ensinando através de Pedro é que vocês são livres. E recebam isso em nome de Jesus. Nós somos livres, o pecado não pode mais nos levar ao inferno, entendem isso? Eu posso pecar amanhã, e entendam bem o que eu estou falando, não estou dizendo que é para pecar, pelo amor de Deus. O pastor falou que era para pecar, não estou falando isso. O menino fez isso e fez aquilo, mas ele disse que é salvo. A condição do crente é aquela de arrependimento. Ele faz, e quando faz aquilo, lhe dói o coração, porque ele quer servir a Deus. Esse é o liberto do pecado. Aquele que não é liberto do pecado se esconde, não quer falar, aí não conta para ninguém, aí fica naquele joguinho de, se mostrando santo, é uma belezura na igreja, aquela coisa toda, mas por trás mata a mulher na pancada, faz um monte de besteira, sai com um monte de mulher na rua, fala um monte de palavrão, fala um monte... Gente, o santo, o salvo, o liberto do pecado é aquele que, quando comete pecado, a primeira coisa que ele quer fazer é voltar para Deus, tá? Então não estou dizendo para vocês que façam pecado, porque a prova de que fomos salvos é aquele que corre do pecado, tá bom? Mas o pecado não nos leva mais ao inferno. Quem não, de repente, não vai se irar? Quem, de repente, não vai quebrar alguma coisa dentro de casa, né? Às vezes acontece algumas coisas, né? Da gente ficar irado e algumas coisas acontecer. Mas, automaticamente vem esse cara, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu, e vem o desejo de não querer fazer mais. Entendem isso? Então, nós somos livres. E o Senhor está nos falando. Honrai a todos, amai a fraternidade. Hoje nós estamos esquecendo disso. A fraternidade, a comunhão dos irmãos, ela está sendo dividida no meio da igreja. A divisão, dos jovens, dos velhos, das crianças, do grupo das mulheres, do grupo dos homens. Não, amar a fraternidade não é com os seus grupinhos, é amar a todos os salvos. Você gostando dele ou não. Ele sendo legal contigo ou não. Não quer dizer que você vai ser bobão. Entendam isso, o crente não é bobão. O crente é servo de Deus, ele se sujeita a Deus. Por amor ao próximo, ele anda uma milha. Ele dá a capa, por amor ao próximo. Não é que as pessoas o fazem de bobão. É porque ele ama a Deus e honra a Deus e teme a Deus. E quer obedecer ao Senhor. Não é o que está escrito? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Ok? Então vamos ler aqui do 18, agora até o 25, que ele vai fazer agora um complemento. Ele vai falar para escravos. Mas esse entendimento é para nós também. Do 18 ao 25, olha o que ele diz aqui. Vós, servos, são aquelas pessoas que foram compradas pelos senhores. Naquela época era costume. O cara ia lá e comprava um escravo. Aquele escravo era do Senhor. E olha o que Pedro diz para essas pessoas. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos...
Nossa, Pedro ficou doido demais. Ele está dizendo, vamos trazer para a nossa época aqui, se o seu patrão é bom ou é ruim, ele está dizendo, seja sujeito a ele. Sujeitai-vos. Vocês, e principalmente ao escravo, o escravo não tinha direito. O direito dele era o do seu dono. Quem mandava nele era o dono dele falava o que queria, ele tinha que obedecer. E Pedro estava falando, você é escravo, ele não é o seu dono, se sujeite a ele. Você vê que não há um discurso de liberte o escravo. Perdão. Liberte o escravo, isso é desumano. Não, porque aquele que se converteu, entendam isso, estava livre. E Pedro agora está dizendo para eles, se sujeitem. Porque o que precisa transparecer é a vida de Deus em vocês. Olha a continuação da leitura. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Deus enlouqueceu. Pedro embirutou. Tem alguma coisa errada? Isso não tem, nós somos livres. E aí Pedro está dizendo, façam isso porque é agradável a Deus. Eu vou ler até o final e vou explicar o porquê. Que aí faz o fechamento e dá um entendimento de tudo que nós precisamos entender. O porquê. Olha só, vamos ler até o final, do versículo 20 em diante. Porque a glória que será... Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Se vocês pecarem e forem esbofeteados e sofreis, que glória é essa? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo, olha, presta atenção, pois também Cristo, esse é o ponto principal, esse é o fundamento, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado nenhum, eu e você cometemos. Na sua boca não se achou engano, na nossa boca se acha engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Nós, quando somos injuriados, nós injuriamos. E quando padecia, não ameaçava. Nós, quando padecemos, ameaçamos. Nós somos até vingativos. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus padeceu e se entregou a Deus em obediência. E aí ele diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado... Perdão, deixa eu ler de novo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Porque nós fomos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Por que ele nos pede isso? Por que ele nos manda ser sujeito? Por que ele nos manda ter um viver honesto diante do gentio, daqueles que não conhecem a Deus? Por que ele diz isso para nós? Porque essa foi a missão de Jesus na terra. Jesus veio a este mundo, padeceu, foi injuriado. Jesus foi sujeito às leis. Todas as leis Jesus foi sujeito. Em nenhum momento Jesus deixou de falar a verdade e de mostrar a verdade. E mesmo assim foi preso. E ele não disse, me soltem porque eu estou falando a verdade. Ele se sujeitou e foi à morte de cruz. E aí Pedro está falando que nós devemos ser como Jesus. Só que com uma diferença muito grande. Nós precisamos combater contra as nossas concupiscências, contra os nossos desejos, que combatem contra a nossa alma. Jesus veio sem pecado. Ele veio sem pecado e, para trazer liberdade a nós, tomou os nossos pecados. Ele pegou os nossos pecados e disse, agora vocês são livres. Livres do mundo, livres do diabo, livres de vocês mesmos. O pecado não leva mais vocês à morte e ao inferno. Vocês agora são meus. E agora nós
sendo agora como nós somos de Jesus, nós devemos imitar e fazer como ele fez. Eu ouvi uma ilustração e eu citei domingo, eu vou citar de novo. É como se Jesus fosse num lugar cheio de escravos. E ele olhasse para você ou para mim e disse: você é meu. E ele te tomasse para você. Só que você a vida inteira viveu como escravo do pecado, obedecendo ao pecado, fazendo as obras de um pecador. Agora, do lado de Jesus, você olha para Jesus e nele não tem pecado. E agora existe uma guerra, porque existe um pecador de um lado de um santo. E o santo quer comandar a sua vida. E o seu pecado quer comandar a sua vida. E aí entra a guerra entre carne e espírito. Aquela batalha que nós cantamos de vez em quando. Que é uma batalha que chega às vezes a ser sufocadora se nós não entendemos a palavra e não tememos a Deus. Porque nós achamos que é pesado. Mas quando começamos a temer a Deus e a entender os propósitos de Deus, já não se torna pesado, se torna agradável. Não só servir a Deus, como Deus se agrada de nós. Por padecermos injustamente, porque Ele vê em nós o seu Filho, que padeceu injustamente. O justo padecendo pelos injustos. É isso que Ele te pede. É isso que Ele me pede. Que nós sejamos como Jesus, sigamos o exemplo de Jesus. Pecadores transformados, mas que agora vão padecer por injustos, para que eles vejam em nós o justo. Porque o justo nos libertou, nos tirou das trevas, da morte e do inferno. Nós não mais sofreremos a ira de Deus, mas sofreremos o amor de Deus. O amor de Deus, sofrer o amor de Deus, é padecer no mundo para viver sem padecer no céu. Por que eu preciso trazer isso para a gente hoje? Porque não vai ficar fácil. As pessoas que têm pregado sério hoje, têm falado da Bíblia, honestamente, como está escrito, têm mostrado para as pessoas que o mundo está numa decadência. E eles estão vibrando com isso. Eles estão anunciando a vida do anticristo, que vai trazer paz para o mundo, por um período. Mas porque as concupiscências, os desejos carnais vão ser liberados. E aquele que não se sujeitar vai sofrer na mão do inimigo. E é o que nós sofremos hoje. Então eu preciso alertar os irmãos, para dizer para os irmãos que isso não nos importa. Nós não estamos aqui para ficar brigando com o anticristo. Nós estamos aqui para anunciar o Rei da Glória. Porque por um período só o diabo terá força. Porque por uma eternidade o Senhor nos escolheu para viver com Ele, o Santo, para vivermos em glória. Então, aliste-se. Você está alistado num reino que parece loucura, mas na verdade é para os homens, porque para nós é glória eterna.